Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Os irmãos aqui presentes, graças e paz aos irmãos aqui também na gravação pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV. Se inscreva quem não é inscrito, ative o sininho lá naquelas opções todas. Todos os dias, às 19 horas, nós temos aí uma mensagem e, eventualmente, eu coloco uma reflexão durante o dia também. Se você não está recebendo notificação, você vá lá e confira na sua inscrição se está ativado o sininho, tá bom? Às vezes o YouTube dá esse problema, não está recomendando, não está notificando. Mas aí você vai diretamente no canal e acesse o nosso conteúdo. Esse é o tema, sem demora, vamos diretamente ao assunto. A lei para Israel, seu fim e o estabelecimento da graça. A lei para Israel e o seu fim. O sistema religioso, ele erra em vários aspectos, e um dos tais é que querem viver a lei não entendendo que a lei era para Israel. E além de não entender que a lei era especificamente para Israel, também não entendem que a lei acabou. Olha que coisa. Porque se eles dissessem, não, nós vivemos a lei, porque a lei, afinal de contas, é a lei de Deus, é a palavra de Deus, então a lei é para todo mundo. Tá, mas isso se a lei ainda tivesse em vigor. Mas a lei não vigora mais. 20 séculos se passaram, a lei foi abrogada em Cristo, foi cumprida, consumada, e eles ainda querem continuar vivendo algo que não existe mais. O sistema religioso parece aquela criança que vovó conta a história. Eu lembro que eu fui criado com minha avó. Tem gente que tem um preconceito, criado com a avó. Não, fui criado com minha avó, com muito orgulho. Minha avó foi meu pai e minha mãe. Não me deu uma educação acadêmica, mas me deu uma educação moral. E assim, abençoado, eu lembro que minha avó contava umas histórias para mim. História de não sei quem, história de não sei quem, eu ficava viajando naquelas histórias. Mas era história, aquilo não existe. Era fruto da imaginação. O sistema religioso vive à base de história, à base de genealogias, coisas que não existem mais. Então, pessoal, nós não estamos aqui para viver à base de história, nós estamos aqui para explicar a história bíblica, ouvir tudo, examinar tudo e reter aquilo que é bom, aquilo que traz uma edificação para as nossas vidas. Mas como eu falei, o sistema religioso, além de querer viver a lei, que não era para eles, eles não entendem que essa mesma lei, ela já foi cumprida, consumada em Cristo Jesus. Então vamos entender. A lei para Israel, seu fim acabou, tá? Era como se fosse um contrato que foi cumprido. E o estabelecimento da graça. Olha lá. Êxodo capítulo 6, versículo 4. E também estabeleci a minha aliança com eles. Tá? Vou explicar de uma forma mais rápida, mas porque é fácil. E também estabeleci a minha aliança com eles. Eles. Não é com nós. Não é com você. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de quem? De Canaã. Então Deus prometeu a terra de Canaã para alguém aqui? Não. Então não é para você, é para eles, para dar-lhes a terra de Canaã. A terra de suas peregrinações. Ninguém aqui peregrinou por lá. Quem aqui foi peregrino lá no Oriente Médio? Ninguém. Na qual foram peregrinos. Ninguém aqui, a igreja não ficou lá peregrinando lá, andando lá. Não, irmão. Foi para aquele povo. E foi para aquele povo que ele estabeleceu aquela aliança. Falando da primeira aliança, da lei de Moisés. 7. Êxodo 6, 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus.
E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas de quem? Dos egípcios. A teologia moderna hoje, os grandes pregadores, renomados, conhecedores, doutores, eles dizem assim: Deus lhe tirou da terra do Egito. Porque eles usam isso como uma figura de linguagem para dizer que quando você pulava carnaval era Egito. Que quando você fumava, bebia, se prostituía, etc., era o Egito, simbolicamente falando. Para de simbolizar as coisas e vamos falar abertamente. Não tem nada a ver com o Egito. Tem a ver com as tuas obras carnais. Tem a ver com a tua vida que você escolheu viver daquela forma. Não tem nada a ver com o Egito. Não é porque Deus te tirou do Egito. Não, estava falando para aquele povo que Deus tirou de debaixo das cargas, e cargas aqui era no sentido literal da coisa, era peso. Eles trabalhavam, eram escravos no Egito. Entraram pela porta da frente 70 almas, se tornaram escravos, cresceram lá dentro e saiu pelo deserto. 400 anos depois, mais de 2.710.000 judeus, uma nação. 70 almas entraram pela porta da frente, 2 milhões saíram pela porta do fundo, expulso não, Deus tirou com o braço forte de debaixo das cargas dos egípcios. Então eu estou falando para aquele povo. Com este povo Deus estabeleceu uma aliança, a saber, a lei, para aquele povo, a qual Deus chamou de nação, a qual Deus constituiu para representar o seu nome. Tem nada a ver com a igreja? Não, porque nós estamos na lei. Não tem nada de ninguém estar na lei, irmão. Por favor, eu falava com o irmão aqui em off, antes de começar aqui a nossa reunião aqui, que o sistema religioso, muitos irmãos lá, eles sabem que o que a gente tem pregado é verdade. Eles sabem, irmão. Tem um parente do meu irmão, né? Parente do meu irmão, da família, que ele diz assim: essa palavra é maravilhosa, eu creio nessa palavra, mas eu sou amigo do pastor há mais de tantos anos. Eu tinha cargos, tenho cargos e preciso prestar conta. O homem então não serve a Deus, serve aos homens. Conhece, mas muitas pessoas, pastores, que nos assistem, você sabia? Tem pastores do sistema religioso que nos assistem. E eles ficam pianinho, porque eles não podem confrontar com a verdade da palavra. Eles vão confrontar para o lado pessoal. É o herege, desviado, filho de Satanás, isso e aquilo, e BBB. Porque não vai para a Bíblia, porque se vier para a Bíblia, não por soberba nós falamos isso, mas vai apanhar. Não vai, é como o irmão ministrava. Jesus pregava com autoridade. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem com autoridade. Autoridade não é como eles dizem, autoridade pastoral para mandar na tua vida. Autoridade é domínio, autoridade é conhecimento, autoridade é credibilidade, certeza, convicção. Jesus pregava assim, e isso impactava os fariseus que não pregavam com autoridade. E o que é não pregar com autoridade? Veja bem, eu acho, eu penso, eu vejo. Não tem nada a ver com isso. Isso não é autoridade. Você já viu um médico com autoridade dando uma palestra? Ele pega lá o corpo humano, ele destrincha todo, aqui, assim, assado. Agora vai um para lá, recém-formado, que não estudou a matéria que aquele outro doutor estudou. Ele vai passar vergonha. É assim, o fígado fica ali, eu já ia logo dizer que o coração estava no lugar do rim. Porque eu não tenho autoridade para falar de um assunto. Eu vou falar de um assunto que eu não domino, de uma matéria, de uma ciência. Não vou, irmão. Nós falamos daquilo que nós temos autoridade, conhecimento, respaldo. Então Jesus pregava assim, com autoridade. Então o sistema sabe que nós temos esta credibilidade dentro da palavra, mas ele não aceita pelos motivos deles. Não são todos, é claro que muitos não aceitam porque a palavra de fato não entrou na mente e eles não conhecem mesmo e eles veem isso como heresia. Mas muitos sabem, porque eles estudaram, irmão. Eu fui fazer teologia certa feita com um pastor dessas igrejas centenárias. Ele disse: irmão, vou te ensinar uma coisa aqui.
Dízimo nunca foi dinheiro. Mas você não pode pregar na sua igreja, porque no dia que você pregar, você vai ser expulso. Ou ele disse, e você não é um pastor lá que prega dízimo? Ele disse, meu irmão. Resumindo, lá eu faço parte do sistema. Tem um arqueólogo aí muito famoso, eu não vou dar nome aqui, não posso. Um arqueólogo muito famoso, de uma instituição religiosa que guarda o sétimo dia. E ele disse assim, eu tenho um problema sério com alguns textos bíblicos. Porque quando eu leio textos bíblicos em Apocalipse, dizendo em breve estarei, em breve virei, eis que eu estou à porta, eis que cedo venho. Claro, o homem estuda. Ele disse, esse breve aqui é logo, é já. Para ali, para perto. Porque a mesma palavra do grego, quando ele disse a Pedro, saia agora, não é para sair daqui a 2000 anos. Então ele explicando, ele disse, é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Então quando a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, o dia do Senhor está próximo, ele disse, eu tenho um grande problema, eu entro em conflito comigo mesmo. Por quê? Por que ele estava dizendo? Porque ele estava entendendo que, biblicamente falando, Jesus já voltou. Mas ele não pode falar. Ele entra em conflito, mas ele não pode verbalizar, porque ele está dentro de um sistema que futuriza a vinda de Cristo. Mas ele se conflita ali, porque ele entende que aquilo era para logo, já chegou, já aconteceu, mas como ele não tem a clareza da graça de Deus, o entendimento que aquilo não era literal, então ele prefere ficar na acomodação da tradição religiosa. E nós, abençoados, nós não fomos chamados para ficar acomodados com o sistema. Nós fomos chamados para viver a graça, a luz e o conhecimento do Evangelho. Então Deus tirou aquele povo das cargas dos egípcios. 6:8. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança. Eu, o Senhor, Deus estava dando aquela terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, ao povo que ele tirou do Egito. Foi uma aliança que ele fez com aquele povo. E ele cumpriu a parte da sua aliança, ele colocou o povo lá dentro. Mas o povo que não cumpriu a sua parte na aliança, porque a aliança é um casamento, eu cumpro o meu papel de marido e minha esposa, papel de esposa. Deus cumpriu o papel daquele que fez a promessa, que deu a aliança, colocou o povo lá na terra de Canaã, como ele havia prometido. Mas dos 210 mil judeus que saíram do Egito, quantos entraram lá? Só 2, Josué e Caleb. E aqueles que nasceram no caminho durante os 40 anos que eles passaram peregrinando. E os mais velhos ficaram tudo pelo caminho, porque não cumpriram sua parte na aliança, anularam a aliança com Deus. Mas aqueles que perseveraram dentro daquele contexto, alcançaram a terra prometida, que era uma terra física. Porque como a lei era sombra, Hebreus 10:1 diz que a lei era sombra, uma prefiguração de Cristo mostrando a terra prometida, que foi a nova e a eterna aliança que desceu do alto. E hoje nós estamos dentro desse reino inabalável de justiça, onde estamos descansando, não no descanso de um sábado, mas no descanso eterno, quando entendemos a graça do Pai. Amém? Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança, a Torá, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo, o povo disse lá, tudo o que o Senhor tem falado, é o quê? Faremos e obedeceremos. Nananina não. Não fizeram, não obedeceram. Mas eles se comprometeram. Mas não cumpriram. Diferente de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o povo não cumpriu a sua parte, a sua parcela. Êxodo 34:27. Disse mais o Senhor a quem? O Senhor falou ao pastor, e o pastor chegou aqui na igreja e disse assim, olha, Deus soprou aqui no meu ouvido, aleluia. Não soprou no seu, soprou no meu, porque eu tenho intimidade. É assim? Porque para Deus falar com você, Deus está proibido de primeiro não passar por mim. No sistema é assim. Irmão, irmão, pastor, Deus me mostrou isso aqui, pastor, que coisa linda. O que foi que você entendeu aí, vaso? Não,
Não, pastor, olha esse texto, o que é que diz? Não. Mas por que, pastor? Porque Deus não falou primeiro com o anjo da igreja. Como é que Deus vai falar com Deus? Aí eles dizem, mas como eles são maliciosos. Deus não quebra princípios. Deus estabeleceu o anjo da igreja. Eu já ouvi muito isso, hein? Deus estabeleceu os anjos da igreja. Se Deus quiser falar com você, primeiro vai falar comigo. Mentira. Mentirosos. Aí ele diz assim, muita gente, aí de onde vocês saíram também, vocês sabem disso. Muita gente saiu do nosso meio porque não queria ouvir a palavra do anjo da igreja que Deus revelou. Não, é porque Deus estava lá, como está em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se o anjo da igreja que está lá dentro pregando abrisse a porta, o Senhor entrava e dava ceia, o pão, que é a palavra. Mas o anjo da igreja trancou a porta e guardou a chave no bolso. Aí ele disse, se alguém aí dentro ouvir a minha voz, abrir essa porta aí, é a mente. Eu vou sentar com ele, eu vou cear. Você vai estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. E o pastor vai ficar bicudo. O anjo da igreja vai ficar bicudo. Porque era ele para dar a palavra para libertar o povo. Ele quis escravizar o povo. Deus o libertou de outra forma. Então disse, mas o Senhor Moisés, escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com a casa de quem? Israel. Então Deus estabeleceu aliança com Moisés e com a casa de Israel. Esqueça, quem não era judeu aqui não tinha nada a ver. Ah, irmão, aí, porque sempre vem alguém querendo, né, irmão? Eu gosto de pregar e sempre está pensando se o outro estivesse pensando diferente. Por exemplo, irmão Elcio, mas naquele tempo só existia o judeu. Então era o judeu, era Israel que era de fato o povo. Aí os egípcios estavam onde? E os babilônicos estavam onde? Os assírios, os persas. E aí, cadê o povo? Cadê as outras nações que já existiam? Então Deus deixou esse povo lá, entregue à ignorância, longe do conhecimento, como disse Paulo, longe as alianças, sem conhecimento de Deus. Então Deus estabeleceu com Moisés e com Israel, com o judeu. Não foi nada com a igreja, não tem nada a ver aqui com a igreja. Mas está na Bíblia. Meu irmão, você fica dizendo que dízimo não é para ser aplicado hoje, mas Abraão deu dízimo e isso foi antes da lei. Como você me explica? É fácil. Abraão foi o pai da fé dos hebreus. Ele representava os hebreus, ele era patriarca dos hebreus. Deus ia fazer uma aliança com o povo judeu. Um povo que Abraão era o pai na fé, uma referência, o patriarca. Nós não estamos em um sistema patriarcal, humano. O dízimo que Abraão deu era despojos da guerra, não tinha nada a ver com o salário mínimo. E outra, foi um dízimo voluntário, ele disse que pegou e deu e acabou. E detalhe, quando eles usam isso para dizer que Abraão deu e porque a gente está dizendo que não é para dar, a gente também faz a mesma pergunta. Abraão também foi circuncidado, tu foi? Todos os servos de Abraão, todo mundo caiu na navalha. E aí? Já que tu dá o dízimo de Abraão, eu dou dízimo porque o dízimo é antes da lei, o dízimo foi de Abraão. Então tem que circuncidar também, meu filho, porque foi antes da lei também. Mas viu que povo, é por isso, abençoado, que nós precisamos conhecer essas verdades para a gente cortar o mal pela raiz. Aí não falta autoridade, porque quando alguém disser, então me explica aqui, porque foi dado antes da lei. Aí você diz, sim, e a circuncisão não foi antes da lei também? Aí a pessoa, aí não vai ter argumento, vai te esculachar toda, né? É forte, né, igreja? É forte, igreja. Vocês querem que eu fale língua estranha, né? Deuteronômio, capítulo 5. Deuteribicanta, capítulo 5, versículo 1, olha lá.
e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ó igreja, ó Israel, os estatutos, isso é interessante, tá, abençoado? Os estatutos, os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los e guardá-los para cumprir. Então, Moisés estava instruindo Israel e disse: olha, para vocês ouvirem os estatutos e os juízos. É aqui que entra as 613 ordenanças. Porque quando nós falamos da lei, o povo pensa que é lá o 10 mandamentos que Deus escreveu na tábua de pedra. Não! Ali havia ainda os estatutos e as ordenanças daquele povo. Tinha que cumprir tudo isso. Não era guardar o sábado, ou não comer carne de porco. Não, abençoado. Tinha os estatutos, tinha os juízos, 613 ordenanças. Mas quem pratica a lei hoje, que não vigora mais, eles escolhem algumas coisinhas da lei. Dízimo era da lei, mas aqui pode. O sábado era da lei, mas tem que guardar. Carne não pode, isso pode, aquilo não pode. Quer dizer, aí cria-se um sistema religioso onde a pessoa pega a Bíblia e aí começa a juntar versículos e formar sua doutrina com base aonde? Na Bíblia. Quem não vai, igreja evangélica tal e tal, ou igreja cristã tal e tal, não vai chegar e pregar uma cartilha, um livro, se bem que tem muitos que tem, né? Mas a maioria vai usar a Bíblia como fundamento. Por quê? Porque a Bíblia, na mente das pessoas, é sagrada. E o que é sagrado tem que ser aceito. Mas quem disse que a Bíblia é sagrada? Foi Deus? Onde foi? Me mostra um versículo na Bíblia. Olha que eu já li umas 3 vezes. Eu só quero um versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é sagrada. Aí a gente pega os religiosos, né? Não, a Bíblia é sagrada. Me mostra um versículo na Bíblia. 31.042 versículos. Um versículo na Bíblia. Isso é a nossa, que tem 66 livros, sem as adulterações. Que a Bíblia é sagrada. A Bíblia não é sagrada, porque a Bíblia quem fez foi Roma. Foi Roma que compilou, que juntou os livros e deixou um monte de livro importante fora, que classificou como apócrifos, e colocou livro que nem era para colocar. Porque tem livro dentro desse livro aqui, livro dentro desse livro, que não faz sentido nenhum para a gente. Mas por quê? Porque eles criaram essa doutrina. Porque eles queriam que fosse desta forma. Então a Bíblia não é sagrada. Sagrada é a palavra de Deus, que não volta vazia. Sagrada é a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Sagrada é a sã doutrina, que veio do Eterno, veio do Espírito, não a Bíblia. Então Deus estabeleceu a lei, chamou o povo, né? Moisés chamou o povo. Primeiramente, tinha que aprender. É necessário aprender, irmão. Uma irmã me fez uma pergunta e ela disse: irmão Elcio, eu estudo o Velho Testamento, mas meu marido disse que não é para estudar não, que é só para eu ler de Romanos a Hebreus, que é as cartas paulinas. Eu falei: não, pode estudar, tem que aprender. Como é que se você não aprender? Não é para você praticar. Como é que você vai argumentar o Novo Testamento se você não tem nenhuma base do Antigo Testamento, que teve o seu fim, cumprimento e o estabelecimento da graça? É como se você estivesse pulando etapas. Você vai chegar na autoescola antes de ir para a parte teórica, né? Teórica primeiro. Vai lá estudar os livros. Antes de ir para a parte teórica, já pula para a prática. Sim, exatamente. Não pode pular etapas. Por isso que o tempo que a gente passou no sistema religioso foi permissão do Pai. Então hoje, quando as pessoas vêm e recebem logo a mensagem da graça, é até mais simples. Por quê? Porque já tem pessoas instruídas que já podem passar uma informação mais limpa, né? Mais pura, coerente. Mas nós tivemos que passar por esse processo, principalmente nós que estamos sempre aqui falando alguma coisa acerca do Evangelho. Então não, você vai ler, tem que aprender. Porque se você não lê na lei, você não vai aprender que dízimo era semente,
Você não vai aprender que as tribos foram divididas, você não vai aprender nada. Então, não, vou ler só as cartas de Paulo. Sim, e aí? Aí também não vai entender, porque Paulo, em muitas das suas cartas, Paulo está falando do paralelo entre a lei e a graça. Paulo está dizendo que a lei era boa. Aí você, e agora, a lei é boa ou não é? Paulo está dizendo que a lei é espiritual. E agora? Então tem que entender porque Paulo disse que foi vendido o pecado. Por quê? Por causa do pecado que estava na primeira aliança. Tem que entender isso, senão não... Paulo vai dizer para a mulher usar o véu em Corinto. E agora, se eu não entender o que estava acontecendo, que ali não era nem a questão da lei, era a questão do contexto histórico do local, a cultura, a situação em si. Então, Paulo mandou as viúvas lavar os pés dos santos. E aí, se eu não entender que aquilo é cultural e aquilo ali tinha uma influência do judaísmo antigo? Tem tudo isso que Paulo falava também, que era rudimento, que era ainda para aquele povo, amém? Porque não é tudo que Paulo pregou que é para ser aplicado para a igreja como igreja em graça. Então Moisés falou para aquele povo, para o povo aprender, tinha que aprender, guardar aquele pacto e cumprir, obviamente. Deuteronômio 5, 2 e 3. O Senhor nosso Deus fez conosco, não é comigo e contigo. O problema é que as pessoas leem a Bíblia e se colocam dentro do texto. Isso é um perigo, irmão. Porque Deus está falando aqui com a gente. Não, abençoado. Você pode até ler alguma passagem que Deus deu uma palavra atemporal, que não foi para aquele momento. Você pode ler alguma passagem aqui, principalmente no Novo Testamento, nas cartas paulinas, uma frase, uma palavra que tinha um direcionamento para o Espírito, para os filhos de Deus, não fisicamente falando, vivendo aquela aliança, ou a transição daquelas alianças, mas uma mensagem de cunho, de caráter espiritual, aí sim. Mas eu não posso ler todos os versículos, textos que vai dizer nós, e me encaixar ali dentro, porque muitas vezes ali, o nós ali não era eu e você, era nós eles no tempo dele. Exatamente. Aprenderam assim, então a gente tem que ter essa paciência, porque eles aprenderam dessa forma. Mas eu falo que quando a gente vem corrigir isso, nós somos taxados como herege. Quando Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então quando nós explicamos que é aquela geração de Jesus, eles dizem, herege, é isso e aquilo, porque eles não entenderam a questão da geração e para quem Jesus estava falando, Então o Senhor nosso Deus fez conosco aliança onde? Em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje não é agora, século 21, dia 7 de... Que mês nós estamos? De agosto, 7 de agosto de 2022, não. Mas conosco todos os que hoje, lá em Moisés, estavam lá, presente. Hoje, aqui estamos como? Vivos ou mortos? Vivos, porque Deus não tinha aliança com mortos. Aqueles que receberam e morreram, passou. Partiu da vida, acabou. Não tem mais comprometimento com as coisas da carne, da terra, do mundo. Acabou. Então Moisés estava dizendo, Deus está falando hoje conosco, não aliança com os pais que ele fez, os pais já partiram. Deus não estava aqui cobrando de Isaac, de Abraão. Irmão, mas de Abraão e Isaac não tinha ainda lei. Não, Deus não estava cobrando quando ele estabeleceu lá no Egito, que o povo saiu, que muitos morreram. Não foi para aqueles que já tinham partido, que morreram lá no deserto, que Deus estava cobrando a responsabilidade. A responsabilidade Deus estava cobrando por Moisés daqueles que estavam vivos. É como eu chegasse aqui hoje, estou ministrando a palavra da graça. Você que já partiu há 2 anos atrás, você tem que cumprir a graça. Não faz sentido. É para os vivos, a palavra é para quem está vivo. Amém? A responsabilidade é para quem está ouvindo. Agora, hoje, você que acompanha aí, no sistema a gente falava muito isso, que palavra, pastor! Aí a mulher gritava, a irmã Jaque então, se meu marido estivesse aqui para ouvir essa palavra. Não tem nada a ver com seu marido, é tu que está ali, está ouvindo. Aí quando está os dois, que a palavra corta, um cutuca o outro, fala Jeová, fala Deus com ele, comigo não, fala com ele. Deus está bradando, hein, terra?
Então era com os vivos, com aqueles que estavam ali, que tinham compromisso. Aí, ó, foi aonde? Foi Horebe, olha lá, ó, aliança em Horebe. Olha a confirmação, Malaquias 4:4. Porque os pastores amam Malaquias 3:10. Mas por que não lê Malaquias 4:4? Está no mesmo livro, no mesmo contexto. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés meu, que eu lhe mandei aonde? Em Horebe, para todo o quê? O Israel, a saber, estatutos e juízos. Então está claro, abençoados, que Deus deu a lei por intermédio de Moisés, lá no Monte Horebe, para todo Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Mas por que, irmão Elcio, o povo gosta de usar a lei? Para sacrificar, irmão. Para sacrificar e para escravizar. Se eu não uso a lei, eu não vou pedir sacrifício. Como é que eu vou dizer aqui hoje para você, irmão? Vamos sacrificar no altar. Vocês vão olhar para a minha cara e vão dar risada. Irmão, sacrificar, irmão, no altar, irmão Elcio. Agora lá no sistema, irmão, vamos sacrificar, porque Isaac, porque Gideão, não é isso? Porque Abraão, porque isso. Aí começa a lembrar dos heróis da fé. Vamos sacrificar, porque nós estamos na campanha, no sacrifício de Daniel. Vamos sacrificar. Tudo da lei, que não é para você. Então fica fácil manipular as pessoas. Traga seu tudo, venha para o altar, porque assim como aconteceu com aquela mulher, e BBB, e vai acontecer com você, então traga, aí o povo vai. Mas quando você entende que não está vivendo a lei de Moisés, porque não era para você, e nem para mais, não faz sentido você sacrificar coisíssima nenhuma. O que há em nós é uma disposição, uma disponibilidade, um esforço de nossas partes, né, para manter de fato e defender a verdade do Evangelho, né? Mas não um sacrifício a ponto de perder sangue, de dar seu tudo. Não, irmão, não. Ele se fez pobre para que nesta aliança nós fôssemos ricos de sua graça. Ele não quer ninguém capenga, mas o sistema quer ver o povo tudo capenga. Para quê? Para depender deles. Quer ver o povo tudo ferido, porque se eu não te ferir, você não vai me procurar para eu te curar. Então eles querem ver o povo ferido, doente. Para quê? Porque você não está vindo para a casa de Deus. Porque aqui é o hospital de Jesus. É aqui no altar que Deus manifesta. Não é isso que eles dizem? Então o povo se torna escravo daquela doutrina, daquele ensinamento. Se eu não for, não sou abençoado. Se eu não for sacrificar, eu não recebo de Deus. Porque Deus é um Deus, na visão deles, que gosta de barganha. É um Deus agiota, trabalha com a agiotagem. Nem sei se é essa palavra, né? Deus vai te dar, mas vai te dar com juro. A juros, né? Você vai ter que pagar depois em dobro. Então tem que ser assim. Então tem que usar a lei. Mas quando a gente chega e mostra como era e para quem ela era, aí eles ficam aqui com a gente. Olha lá. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eram lá as 613 ordenanças para aquele povo cumprir. Tiago capítulo 2, versículo 10, Tiago diz, olha, se você cumprir toda a lei, mas tropeçar em um ponto dela, tornou-se transgressor de toda a lei. Não adianta cumprir 9,9%, 99,9%. Não, tropeçou num ponto, é transgressor. Não tem como cumprir. Paulo falando também à igreja da Galácia, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, olha, aquele que pratica a obra da lei vai viver por ela. Agora fique sabendo que pela lei ninguém será justificado. Porque o homem é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras da lei. Porque Paulo sabia que ninguém podia cumprir. Pedro chegou no meio da comunidade, estavam os gentios com os judeus, todo mundo comendo e bebendo, todo mundo junto, brincando, se divertindo, se alegrando, todo mundo livre. Aí Pedro estava lá também, participando daquela graça maravilhosa, porque a graça de Deus é isso, é liberdade, é amor, é reciprocidade, não tem negócio de individualidade, não tem negócio... Não, é todo mundo junto e misturado, todo mundo nivelado, ninguém aqui é maior do que ninguém, não existe superior.
Quem tem, divide, quem não tem. Tem que ser assim. Essa era a visão do Evangelho da Graça. Então Pedro estava lá. Mas quando Pedro bateu o olho para a direita, não sei se foi na direita ou foi na esquerda, deve ter vindo da frente, né? Quando Pedro bateu o olho que viu Tiago e João, que era considerado como os colunas da igreja primitiva, legalista ferrenho, Pedro, dissimuladamente foi se retirando e Paulo estava de olho. A ponto de ir até Barnabé. Quando a Bíblia diz até Barnabé, quando Paulo fala até Barnabé, é porque Barnabé surpreendeu Paulo, porque Barnabé conhecia a graça. Lembra do que eu falei? Tem gente que conhece a graça, mas quando eles percebem a pressão religiosa, eles deixam você que acreditava que você é um eleito, predestinado, tem amor, você é um abençoado, que Deus habita em você, aí ele deixa você e se ajunta à maioria, aos doutores. Por quê? Porque você já não tem tanta credibilidade, porque aquele pastor é famoso, porque aquele homem ali tem autoridade, porque aquele homem tem um canal na televisão, porque aquele homem tem diversas igrejas. Você não tem nada, você não tem ninguém. Não, nós temos a graça do Pai. Então Pedro, quando dissimular, falou, ao invés de ficar com Paulinho aqui, Paulinho era um crente aí que batia no povo de Deus, agora recebeu a revelação. Mas ao invés de ficar com Paulinho aqui, eu vou me juntar ao teólogo Tiago, ao irmão João, e até Barnabé foi junto, e alguns judeus foram juntos também. Paulo chamou Pedro na presença de todos. Você não está agindo em conformidade com a verdade do Evangelho. Você está querendo se justificar pelas obras da lei? Você não sabe que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus? Aí no versículo 21 do capítulo 2, ele fala para Pedro, porque o sermão é para Pedro: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Então Pedro foi disciplinado pelo irmão Paulo. Mas Pedro era um homem humilde, não foi esse cara rebelde. Paulo me corrigiu, sabe de eu vou deixar Paulo aí. Eu não quero conta com esse negócio que Paulo prega, não. Chegou lá na segunda carta, 3,15, Pedro reconhece. Como nosso amado irmão Paulo falou em todas as suas epístolas, onde há pontos difíceis de entender, que os incautos e inconstantes distorcem para a sua própria perdição, como todas as outras escrituras. Inclusive Pedro distorcia. Mas ele se rende à sabedoria de Paulo que Deus havia concedido. Amém? Agora pergunta: você acha que o sistema religioso vai se render à sabedoria de Deus na tua vida? Não vai. Sabe o que é que vão fazer? Te apedrejar, como fizeram com Estevão. Quando Estevão falava com autoridade, com conhecimento, meu irmão, ninguém resistia a Estevão. Está lá no texto de Atos 7. Ninguém resistia à ousadia espiritual de Estevão. E Estevão não era um apóstolo, não era um pastor presidente, era um, como eles dizem hoje, era um diácono, era um obreiro de classe C. Mas aquele obreiro, aquele diácono, deu uma lição nos legalistas, nos fariseus, nos escribas, a ponto deles ficarem perturbados. Ao invés deles se renderem à sabedoria de Estevão, foi o que eles fizeram? Pedra. Você acha que vão te abraçar? Vão tacar pedra em você. Que nada. A minha igreja tem 70 anos de fundação, vocês aqui, que nada. Aí você vai lá, mostra, estuda, pesquisa, aponta. Não, irmão, que nada, não é assim não. Meu pastor não me ensinou isso. Tá, fica com o seu pastor. Mas Pedro se rendeu, houve humildade em Pedro, e Pedro de fato passou a entender mais acerca da graça de Deus. Mas aqui, abençoados, fica claro que Deus mandou por boca de Moisés para todo Israel estatutos e juízos. Não foi para a igreja, foi para Israel. Vamos lá? Pronto, aqui ó, cheguei, presta atenção. Mateus 23. Olha o que Jesus disse, porque o sistema religioso gosta de usar esse texto, principalmente esse texto isolado, para dizer aí, ó, você está dizendo que não tem que dar dízimo. Olha o que Jesus falou, não foi Moisés não, irmão, foi Jesus. Agora eu te peguei, não foi Moisés não. Você está dizendo que a lei é de Moisés, mas quem falou aí foi Jesus de Nazaré. Foi, olha lá, 23. Olha o público para quem Jesus está falando, nem está falando para a igreja, e nem está falando para os seus discípulos, está falando lá: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
Ah, quer dar o dízimo baseado nisso aqui? Então dê. Hipócrita, fariseu, doutor de nada. Não vai dar o dízimo baseado nisso aqui? Ah, porque Jesus falou para os escribas, fariseus, hipócritas. Que você sabe que existia fariseu que não era hipócrita, né? Paulo, por exemplo, era fariseu, mas Paulo não era hipócrita. Paulo ele era ferrenho, fariseu nato, dedicado, zeloso das obras dos pais, sobressaía aos jovens da sua idade. Não, Paulo era um fariseu religioso, zeloso de Deus sem entendimento, mas Paulo não era hipócrita, Paulo era verdadeiro. O camarada perseguia crente de tanta convicção que ele tinha no judaísmo, então ele não era fariseu. Então Jesus estava falando para os fariseus hipócrita. Então, irmão Elcio, me aponta um hipócrita fariseu, aquele que for orar no templo. Eu não sou como esse pecador miserável, eu dou dízimo. Paulo não ficava gritando que dava o dízimo, Paulo não ficava gritando que estava fazendo jejum, mas Paulo não fazia? Sim ou não? Fazia, porque Paulo guardava a lei. Saulo de Tarso, né? Mas Paulo não ficava batendo no peito, apontando, aí, eu não sou como esse miserável. Mas o hipócrita que foi orar no templo, ah, porque eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, porque eu jejuo 3 vezes na semana, eu não sou como esse pecador aí, ó. Ali era um fariseu hipócrita. E a religião está assim, ó, cheia de crentes hipócritas. Mas são todos? Não. Tem muitas pessoas de caráter no sistema religioso, verdadeiras, que sobressaem muitos dos que se dizem graça. Viu? Porque não é todo mundo que é do sistema religioso que é batata podre, não. De jeito nenhum, irmão. Aí eu saio em defesa. Tem pastores do sistema religioso, prega errado porque aprenderam errado, ensina errado porque aprenderam errado, mente cauterizada, não entenderam a graça. Mas são pessoas de famílias, pessoas de caráter, pessoas que compram e pagam, pessoas que não ficam fazendo fofoca com o nome do irmão. Ah, pessoa que não anda brigando por tudo. Não, tem os verdadeiros. Então Jesus estava falando para os fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o quê? Hortelã, o endro e o comigo. Cadê o dinheiro? Já que eles vão usar Mateus 23 para dar dízimo, então os irmãos tinham que levar batata, laranja, né? Tomate, o dízimo de plantas, o dízimo de colheita da terra. Mas nessa parte eles pulam. Agora que interessante, né? Para ler, ele lê Mateus 23 diz que é Novo Testamento. Mas para receber, ele diz, não, mas veja bem, é porque mudou algumas questões. Claro que mudou, foi eles que mudaram, os pais da igreja moderna. Claro que mudou. Por que mudou? Porque Roma, abençoado, queria recolher impostos. E o Império Romano, Constantino, não queria receber sacos e sacos de cenoura. Para quê? Ia dar sopa? Ele não queria nem botar barraca na praça. Ele queria impostos, dinheiro, money. Ele queria real. Então, ó, vai lá, pega lá o que está no Velho Testamento desse povo aí. Eu sei que lá no Velho Testamento era dízimo do endro, do cominho. Eu sei. Constantino sabia, abençoado. E tem gente que acredita que Constantino se converteu porque a mãe era crente. Nada a ver. Então ele disse, vamos fazer, sabe de uma coisa? Vamos oficializar o cristianismo, porque cristianismo é raiz romana, tem nada a ver com Cristo. Vamos oficializar o cristianismo, a religião legalizada. Então ninguém mexe neles. Ninguém toca neles. Eles são. Nós vamos proteger a igreja, né, irmão? É como o abençoado chegou aí fazendo propaganda de uma deputada para proteger a igreja de Cristo. Proteger a igreja de Cristo, irmão? Nós vamos defender. Como é que chama? Aquilo que a igreja precisa. Nós vamos defender a igreja de Cristo porque estão querendo parar a igreja. Foi exatamente o que Constantino fez. Vamos oficializar. Ninguém vai matar crente mais. Acabou lá com os coliseus lá de Roma, né? Não solta mais leão para matar ninguém. Não quero ver um crente aí pendurado como o Nero fez, matou e tocou fogo. Não quero ver crente sofrendo. Todo mundo agora vai servir ao império. Cristo estava lá? Não. Paulo, que defendia a igreja com unhas e dentes, sofria por amor à igreja, estava lá? Não.
Então o que foi que eles fizeram? Não tem negócio de Paulo aqui, não tem negócio de Pedro aqui, a gente vai falar deles. Porque a gente quer colocar aqui uma doutrina e tem que ter eles como base. Mas aqui quem manda não é Paulo, quem manda não é Pedro, quem manda também não é Jesus. Quem manda aqui é Roma. Vamos colocar aí um Papa, substituto do apóstolo Pedro. Viu aí como é fácil manipular? E aí pronto, vem dízimo agora em dinheiro. Aí a igreja evangélica, protestante, saiu da onde? De lá, irmão. E aí vai mudar? Não, troca 6 por meia dúzia. Era Eucaristia. Na igreja evangélica virou Santa Ceia. Na Bíblia não existe. Para os judeus, era Páscoa dos judeus. Era dízimo para os judeus. Está escrito. Era dízimo e só a tribo de Levi recebia. Era da lei. Está escrito. Mas Roma pegou e disse, não. Vocês acham que eu vou legalizar vocês e vocês não vão me dar uma ponta? Vocês vão pagar imposto, mas vão pagar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês vão pagar imposto. Ah, detalhe, não vai pagar para o governo, para a Receita Federal, não. Vai pagar para mim, porque é eu que sou pastor desse negócio. Eu sou o cabeça branca, o dono da lancha. Então eles cobram o imposto em dízimo. Povo sabido, irmão. Mas estamos aqui para bater essa sabedoria carnal e maligna. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais ou negligenciais o mais importante da graça, da lei. Viu que Jesus estava aí no cumprimento da lei? Eu não coloquei aqui no sermão, mas está aí na Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante. Versículo 4, se não me falha a memória, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus em vida não estava em graça, ele estava cumprindo a lei. Por isso que ele diz, desprezais o mais importante da lei. Mateus 23 não é evangelho da graça, é lei de Moisés em cumprimento. Não tem como agora enganar a gente com esse texto. Tem um famosão aí, né? Malacheia. Que ele, não, porque eu dízimo, lá em Mateus 23, Novo Testamento, porque eu sou teólogo. Você é um 71, falso profeta, mentiroso, porque eles sabem. Ah, sabe sim, irmão, sabe, claro que sabe. Aí, ó, Lucas 16. Vamos lá. Lucas 16. A lei e os profetas duraram até quem? Até João, irmão. Será que esse povo que está nesse dia reunindo a massa, será que esse povo não conhece essa passagem? É o que eu falei. Se alguém chegar e questionar lá dentro, ô pastor, Lucas 16, pastor, a lei e os profetas, pastor, duraram até João, pastor. Aí ele vai olhar assim. E aí, você entendeu o que é com isso aí? Não, pastor, eu estou entendendo que o texto está claro, o texto é objetivo, que a lei e os profetas duraram até João, até. Eles têm que respirar fundo, nisso a mente já está, nisso a mente já está assim, ó, filho do capeta, tu está se levantando contra a minha autoridade? Ele já está aqui na mente, Jesus de Nazaré, me dê aí algo aqui que eu já estou aqui com calafrio. Como é que eu vou responder esse irmão? Aí ele vai lá e vem cá. Meu irmão, veja bem. Até João significa que não tinha sido cumprido ainda. Aleluia. Mas Jesus cumpriu para continuar. Agora a gente deve continuar cumprindo. Não, irmão. Ou seja, ele vai distorcer aquilo que o irmão entendeu. E é por isso que você não ficou no sistema e nem eu. Porque, é claro, a lei e os profetas duraram até João. Então, quando alguém levanta a mão e diz, eis que eu sou profeta de Deus na tua vida, você pergunta logo, seu nome. Você é o profeta João? Filho de Zacarias? Que ficou mudo? Você é filho da irmã Isabel? Você é filho da irmã Isabel? Ah, não. Então me desculpe, irmão, tu não é profeta coisíssima nenhuma, porque Cristo disse que o último profeta foi João.
Não, mas veja bem, é porque, não tem porquê, não tem mais nem menos. O último profeta foi João. A lei, mas é porque a lei também, olha lá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de... E todo homem emprega força para entrar. Entrar onde? Emprega força, irmão. Aí você me pergunta, irmão Elson, por que aí o homem tinha que empregar força? Tinha que ser por esforço para herdar o reino? Ô irmão, olha o conflito que estava havendo aqui. Tinha lei vigorando, tinha profeta vivo, cumprimento das promessas, das profecias. Estava tudo tão verde, tudo tão recente. Você acha que o povo ia simplesmente dizer assim: ô Caifás, eu não vou mais aí no templo não, viu? Ô Caifás, tu estava me roubando no dízimo, eu não vou mais nunca dar o dízimo, rapaz. Você acha que ia ser assim? Não. Para eles herdar o reino, ou nesse caso esperar o reino, o estabelecimento do reino, tinha que ser por esforço. O que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Aquele que não renunciar a amor de papai, de mamãe, não tomar sua cruz e me seguir, não digno de ser meu discípulo. Agora hoje é para você renunciar ao amor de papai, de mamãe, desfazer casamento por causa do evangelho da graça? Não, irmão, não quer seguir não? Fica aí com o teu sistema. Eu sigo, porque agora eu tenho liberdade de espírito, amém? Mas naquele tempo era por força. Era por força. Lembra quando os discípulos começaram a comer ali? Não sei se estava com muita fome. E eu já estou olhando aqui para o bolinho ali da irmã Vera. E os discípulos começaram comendo e tal. Os fariseus, que estavam na lei, cumprindo a lei, os hipócritas, né, que nem cumpria, mas diziam que cumpria. Ô Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar a mão? Por que os teus discípulos estão quebrando a tradição dos nossos pais? Aí Jesus disse: ô fariseu hipócrita, e por que vocês anulam o mandamento do Senhor por causa da tradição de vocês? Então você percebe que havia um esforço tanto de Jesus quanto dos discípulos para viver a manifestação do reino de Deus, sendo que a lei ainda vigorava, o templo estava de pé, o sacerdócio de homens ainda permanecia, e o sacerdote Caifás se sentia ameaçado com aquela mensagem de Jesus, porque ele não queria perder a sua posição, né? Sentado na cadeira de Moisés para manipular o povo. E é por isso que ele queria a todo custo matar Jesus. Então era difícil para as pessoas esperarem ali o reino, e é por isso que Jesus dizia: não estejais ansiosos pelo comer, pelo que beber. Aí Jesus disse: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, vai ser por esforço, não para você agora, não para mim, porque nós já nascemos dentro desse reino, mas para eles não, tinha que se esforçar para viver aquele reino que estava sendo manifestado em Cristo. Jesus disse: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Mas o povo até hoje está ensinando o povo: bora buscar o reino de Deus, porque Jesus disse para buscar. Jesus disse para buscar, mas não foi você buscar, foi para aquele povo buscar. Porque para aquele povo o reino de Deus era por força, era por violência. Mas hoje não, hoje é pelo... já viu a profecia, não é por força, não é pela violência, mas é pelo Espírito. Hoje é pelo Espírito, porque se o Espírito não abrir a mente, não é por eu estar aqui me esforçando, me esgoelando e falando da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É pelo Espírito. Se o Espírito não abrir a mente, não adianta eu gritar. Amém, abençoados? Então a lei e o profeta duraram até João, e ele se esforçava para entrar no reino de Deus, tinha que ser por força. Ou seja, para andar com Cristo, tinha que renunciar, tinha que tomar a cruz, seguir. Era todo aquele... Lembra de Nicodemos? Nicodemos não queria largar a cruz. Largar a cruz, ela largou o sistema. Aí ele viu Jesus de noite, ele: mestre, tu és vindo de Deus, viu? Ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. E Jesus olhou e falou: quer herdar o reino de Deus? Tem que nascer de novo. Mas veja bem, não, tem que nascer de novo da água do Espírito. Água, palavra para ser lavada, Espírito. A nova aliança que seria implantada em breve pelo sangue de Cristo. Senão não ia herdar o reino.
Então Nicodemos se tornou aquele discípulo secreto de Jesus. Como também José de Arimateia, se não me falha a memória, que era um discípulo, mas ele fazia parte lá da cúpula do Sinédrio, né, da política judaica. Então, ele era aquele discípulo 007 de Jesus, discípulo secreto, porque ele não quis largar a cruz para seguir Jesus. Teve um jovem que disse: onde tu for, eu seguireis. Jesus disse: pega a tua cruz e me siga, venda tudo que tem dos pobres. O jovem: nada, vou nada. Vou não, mas é o reino, mas eu não quero. Mateus 11:13, olha lá, Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Viu? Até João. Então a lei era para os judeus e todos os profetas e a lei profetizaram até João. Queridos, quando alguém chegar hoje para você, abrir a Bíblia e ler uma mensagem e jogar para o teu futuro, rechaça, não receba, é anátema. Não, irmão, aqui. Ezequiel profetizou aqui, irmão, ó, vale de ossos secos. Então, irmão, o povo de Deus está parecendo esse vale de ossos secos e precisa receber vida. Isso é uma profecia para a igreja. Nananina não. Vale de ossos secos era a condição de Israel diante de Deus. É um pacto de condenação e morte. Mas ele mandou Ezequiel profetizar vida, profetizar carne, ossos, juntas, e aí na visão, aquilo era visão, tá bom? Na visão Ezequiel via aqueles exércitos se levantando. Por último, Deus fez o quê? Soprou fogo de vida, o espírito, e se tornou um numeroso exército. Quem foi aquilo? Israel, que estava morto diante de Deus, e quando Cristo bradou na cruz e está consumado, eles receberam vida. Os mortos ressuscitaram como primícia em Cristo. Não existe mais negócio de vale de osso seco, não, irmão. Só se for, aí eu posso até parafrasear, pregar como matemática, pode existir um vale de osso seco na mente dos carnais, dos religiosos que não têm conhecimento da palavra da graça. Aí esse vale mesmo que só palavra para limpar, que é essa cultura religiosa de que eu perco salvação, de que Deus está ali no monte, etc. Isso é um vale, né, que tem que ser de fato aplanado, mas não naquele sentido da profecia. Então, todas as profecias. Certa feita teve aí rumores de guerra, que sempre tem, acho que foi na Síria, acho que foi na Síria, se não me engano, não me falou a memória, agora não foi no Oriente Médio, aí teve uns rumores de guerra aí, que sempre tem, é normal isso lá. Menino, você via nas redes sociais só os profetas de plantão. Porque Isaías 17 está se cumprindo, porque Deus mandou não sei o que, a guerra lá na Síria, não, abençoado. Aquilo que estava profetizado aconteceu lá uns 60 anos depois daquela profecia, não tem nada a ver com os dias atuais. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Não tem mais profecias para acontecer na tua vida. O que tem agora, abençoados, e isso não vai ser hoje, domingo que vem, papai do céu permitindo, a gente vai falar. O que tem agora é o nível de glória que você vive no eterno. Aquilo que foi prometido para eles, que é uma realidade em você e em nós. Mas não é porque está profetizado que vai acontecer, é porque já aconteceu. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, quando levantaram a lição da lei, você pode dizer, você pode ler, tente me explicar. Agora, não tente aplicar na minha vida como doutrina, porque acabou em João. Mas eu sou profeta de Deus na tua vida. Tu pode ser profeta de Deus na tua casa, na vida da tua esposa, na vida do teu filho, na vida de quem tu quiser. Na minha vida tu não é profeta de Deus coisíssima nenhuma. Você não é João? Aí você acha que esses homens vão ouvir isso e vão gostar de Elcio? Vão gostar de vocês? Não é nada, irmão. Olha aí, João capítulo 1, versículo 17. João, capítulo 1, versículo MGV. João, capítulo 1, versículo MGV.
É porque Ministério Graça e Verdade, né? Olha lá, ó. Porque a lei foi dada por a graça e a verdade vieram por quem? Jesus Cristo. Então, quando alguém está cumprindo a lei, não está em Cristo, está em Moisés. Porque a lei veio por Moisés para Israel. Então, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça, ela carrega a verdade, tá, abençoada? Como, se não me engano, o irmão Cristiano França fala, com os dois lados da moeda, né? A graça com a verdade, não é graça. Você vê muita gracinha aí, né? Tem um ministério aí que é não sei o que, Internacional da Graça. Que graça! Não tem nada de graça ali, mas é internacional, irmão. Aqui a gente está na Itinga, Lauro de Freitas, Bahia. Lá é internacional. Aí a pessoa vai dizer, oxente, entre Itinga, Lauro de Freitas, eu fico com a que é internacional. Está em todo mundo. Vai! Tu vai ver a graça. Então tem que ser graça e verdade. A verdade contida na graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isaías capítulo 55, versículo 3, já era uma profecia. Eu li João, mas olha uma profecia lá 700 anos antes de Jesus de Nazaré, que já citava que Deus iria fazer uma outra aliança. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, ia ter vida agora na alma, né, irmão? Ia desfrutar agora do prazer de viver o eterno, de viver Deus. Ouve, e a vossa alma viverá. Você vai ouvir a graça de Deus e a sua alma vai ter vida. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de quem? De Davi. Agora aqui entra um mistério, mas nós vamos desvendar o mistério. Olha, Nelson, mas também o profeta Isaías está dizendo convosco, e convosco também não é com a igreja. É verdade. Só que aqui, a aliança que Deus estava fazendo com aquele povo, agora não seria uma aliança que teria um fim, seria uma aliança eterna. E é aqui que os gentios fazem parte. Porque naquela aliança que ia ter um fim, que veio por Moisés, nós não tínhamos participação nenhuma. Agora, naquela que viria como a segunda aliança, que seria eterna, aí você entra. Agora tem outro detalhe. Esta segunda aliança não era para você, ou não é para você. Esta segunda aliança era para os judeus que esperavam as bênçãos ou de Davi. Aqueles a quem Deus fez a promessa. Mas como assim, irmão Elson? Claro, simples de entender. Porque a nova aliança, ou a segunda aliança, ela só pode ser vista do ponto de vista, desculpa a redundância, para os judeus que viveram debaixo da primeira. Aí Deus estabeleceu uma nova, e agora perpétua. Então, a segunda aliança, ela foi estabelecida para os judeus. Ei, irmão, agora estreitou o manto. E eu fico aonde? Você fica nela. Só tem um detalhe. Para nós, não existe segunda aliança. Por quê? Porque você não teve a primeira. Para nós, que nós não somos judeus, é uma única e eterna aliança que Deus fez com o seu povo, não mais os judeus, mas o seu povo de um modo geral. Amém? Então nós não estamos debaixo da segunda aliança. Nós estamos debaixo da plenitude da graça de Deus, que é a aliança eterna. Porque a segunda era para quem recebeu a primeira, e você não recebeu a primeira, quem recebeu a primeira foi os judeus. Então a segunda aliança, no sangue de Jesus, foi para os judeus. Nós nascemos debaixo de uma aliança que já é eterna, que não se acaba jamais. Amém? Agora é claro que na leitura é normal, a gente vai falar de duas alianças, da primeira e da segunda, é o que nós estamos desenvolvendo aqui para uma compreensão do assunto. Amém?
Então Deus disse por boca de Isaías, né, que era o profeta messiânico: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco, com os judeus, farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. No capítulo 53, tem o sermão do servo sofredor, que ele diz que foi ferido por causa das transgressões do seu povo, morrido pela iniquidade do seu povo. O castigo que iria trazer a paz para o seu povo estava sobre ele, e pelas feridas do seu povo, ou das suas feridas, fostes sarado. A igreja evangélica prega lá, dizendo que Jesus levou as tuas enfermidades, as tuas iniquidades. Não, levou do judeu. Nossa, não. Quer ver a contradição? Aí eles mesmos usam esses textos e dizem assim: você não pode aceitar uma dor de cabeça, você não pode aceitar uma dor de barriga. Aceitar, ninguém aceita. Eu não quero nada disso para minha vida. Mas essa carne velha sempre tem alguma coisa, irmão. Precisa de uma manutenção. É igual um carro velho, tem que trocar o óleo, tem que trocar o filtro, Às vezes eu prefiro mexer até no carro, porque eu já tenho noção de quanto vai ser, do que mexer em mim. Porque quando você começa a mexer em você, aparece a coisa, irmão. E vai mexendo no açúcar, aparece o sal. Mexe no sal, aparece o sangue. Mexe no sangue, aparece o calo. Mexe no calo, é o cabelo. Rapaz, eu digo: Jesus, eu creio que o Senhor já terminou meus dias. Eu vou ficar quieto. E homem relaxado para isso. Mulher ainda vai, mas homem para procurar um médico é uma luta. E tem que ir naquele médico lá do dedo. Ninguém quer ir lá no médico do dedo, irmão. Tem que ir no médico do dedo, irmão. Tem que ir, irmão. Mas para ir é uma luta. Mas tem que ir. Então, por que começa a aparecer coisa? Rapaz, o negócio é sério, irmão. Tem irmão lá no fundo que não quer contar com o médico. Olha lá, ele tá risada. Aí o povo usa esses textos: porque ele levou sobre si as tuas enfermidades. E o coitado está lá dentro da igreja, se acabando dentro do sistema, com a cabeça doendo. Faz um exame de vista, abençoado, coloca um óculos novo, talvez seja isso. Não, é porque o pastor disse que Jesus levou sobre si. Vai! Enfermidades, iniquidades, era o pecado, era a transgressão do povo de Israel. Mas a gente não acreditava nisso? Oxe, eu não aguentava estar com mal-estar. Jesus, arranca de mim, porque está escrito, Senhor. Ainda vai lá, quando Jesus falava em João, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei, para que o Pai seja glorificado. Jesus, me dê, Senhor, me dê. Jesus não dava, porque ali tem um contexto. Ele estava falando para os discípulos, especificamente, dentro de um contexto de tribulação que aquele povo ia passar, e Deus estava livrando aquele povo. Ele disse: eu não abandonei, aqueles que o Senhor me deu, eu guardei. Só se perdeu o filho da perdição, que era Judas ali, naquele contexto. Mas não, eu não posso pegar aquela palavra e pregar hoje para vocês: irmã, Jesus disse, viu, tudo que a senhora pedir, ele vai lhe dar. Calma, devagar, não é assim. Eu não estou dizendo com isso que Jesus não cuida, que o Pai não ministra na sua vida. Não é isso. Eu não estou dizendo com isso que eu não acredito que Deus cura uma pessoa que está enferma. Não é isso. Eu só estou dizendo para você não se utilizar de um livro que é histórico e querer exigir algo de Deus baseado na letra. Não vai não. Agora, baseado no Espírito, rapaz, isso aí é você com Deus, é algo muito individual. Eu acredito, creio, tenho o meu relacionamento com Deus, e isso é intocável. Mas não é uma doutrina para passar: você vai receber, porque Jesus disse que ia dar, porque Deus disse, porque Ele levou. Não é uma doutrina. E eles fazem de doutrina. Então, queridos, Ele estabeleceu uma aliança, iria estabelecer, é uma profecia, iria estabelecer uma aliança perpétua. Como o último profeta foi João Batista, em João Batista está ali se cumprindo o fechamento das Escrituras, o cumprimento da lei e dos profetas, e ali vem Cristo agora pregando o reino de Deus. Ele vai morrer na cruz logo depois e estabelece no seu sangue uma nova e eterna perpétua, que muitos estão dizendo que não existe mais, que a graça acabou. Nada, acabou não, irmão. É perpétua, é eterna. Olha lá, Jeremias capítulo 31, versículo 31, outro profeta também vai profetizar acerca agora dessa aliança perpétua, eterna.
Eis que dias vêm, ia vir, está no emprego do verbo futuro, ainda ia acontecer em Cristo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança, com a casa de quem? Lembra que eu falei que a aliança nova não era com a igreja? Era com a casa de Israel? Porque a aliança nova é porque eles estavam vivendo debaixo da velha. Deus não fez uma aliança nova com você. Com nós é uma única e eterna aliança. Eis que eu farei uma aliança nova. Aí tem gente que está pegando esses textos aqui e dizendo que você não está na graça porque a aliança nova foi para Israel e Judá. Querido, a segunda aliança, ele está falando que estabeleceu para a casa de Israel e de Judá. Mas como ela é perpétua e não tem a terceira, nós estamos inseridos nela, que para nós é a única e eterna. Amém? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. As tribos estavam divididas ali por causa de uma questão política religiosa. Olha lá, Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do... Viu que a primeira aliança não foi para a igreja? Foi para aquele povo que saiu do Egito? Porque eles, não foi você, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus estabeleceu a aliança lá, quando aquele povo saiu do Egito, mas aquele povo não cumpriu a aliança. A primeira aliança não foi para a igreja, não é para você, por isso que não tem essa, irmão. Ah, irmão, mas eu preciso dar o dízimo. Primeira aliança, não foi para você. Mas eu preciso ir para o monte. Primeira aliança, não era para você. Mas eu preciso guardar o sábado. Primeira aliança, não era para você. Era para aquele povo que saiu do Egito. Agora, havia a promessa de uma segunda. 33. Mas esta é a aliança que farei. Não tinha feito ainda. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles quais dias? Depois daqueles dias. Porque a aliança, a nova aliança, foi estabelecida onde? No sangue de Jesus. Então, depois daqueles dias, quando Jesus simbolicamente deu pão, deu vinho, que não tem nada a ver com suco, era vinho mesmo, ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. O corpo foi partido por quem? Não foi por você, não foi por mim. O corpo de Cristo foi partido pelos judeus. Este é meu corpo que é partido por vós. Porque estava escrito lá em Isaías 53, ele levou sobre si o pecado do seu povo, a maldição que havia no seu povo. Esse é meu corpo que é partido por vós, simbolicamente falando, porque ele ainda não estava na cruz. Toma e coma. Esse é o sangue da nova aliança que será derramado. Beba, fazer isso em memória de mim. Então, quando ele morreu e o sangue foi derramado, foi estabelecida uma nova e eterna aliança, ou seja, uma segunda aliança para a casa de Israel. E agora, irmão, e nós? Os gentios que estavam longe da primeira aliança, quando esta aliança foi estabelecida, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, a parede de inimizade contida na lei veio abaixo, e dos dois povos Deus fez um só. E pelo mesmo Espírito, ambos com acesso ao Pai. E aí, ele levanta Paulo para falar agora dessas riquezas que nós só vamos falar na semana que vem. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, ou no seu entendimento, e a escreverei no seu coração, na mente. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa profecia ainda diz respeito à casa de Israel, porque era uma aliança nova que foi profetizada. Quer ver o cumprimento dessa aliança? Vamos lá, vamos para Paulo.
Tem mais aqui, Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus. Então Deus ia perdoar a maldade do seu povo e o pecado do seu povo. E que pecado era esse? A transgressão da lei. E ele não ia se lembrar mais. Agora me pergunta aí, irmão, por que Deus não ia se lembrar mais? Porque onde não há lei, não há pecado. Se a lei acabou, Deus ia se lembrar de quê? Deus só se lembrava do pecado quando havia lei, porque a lei dava força ao... Ele tirou a lei, cumpriu a lei, não havia lei. Não há lei, não há pecado. Aí Paulo disse: pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Se morremos para aquilo que estávamos retidos, viveremos agora para aquele que de fato nos chamou à liberdade de Cristo. E não seja a liberdade para dar ocasião à carne. O evangelho é lindo, infelizmente o povo distorce. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Foi a profecia de Jeremias. Cumprimento da profecia e Paulo falando aos hebreus. Irmão Elcio, agora aqui estreitou. Porque aqui, nessa carta, Jesus de Nazaré já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então, irmão, aqui já é a graça. E por que Paulo estava falando isso aqui? É simples, irmão. Eu não posso ler isso aqui como se Paulo estivesse aplicando para os hebreus. Paulo estava aqui trazendo uma profecia à tona. Paulo estava aqui examinando. Lembra do que o irmão falou? Que quando Paulo pregava, os bereanos iam lá nos pergaminhos? Peraí, deixa eu ver se o que Paulinho está falando está certo. Então, quando Paulo falava, Paulo tinha um respaldo nas Escrituras. É exatamente isso aqui que Paulo estava falando. Paulo não falou isso aqui porque deu na teia de Paulo. Paulo não chegou assim e disse assim: ô hebreus, eu tive uma revelação aqui agora. Não, Paulo não disse isso não. Paulo disse: olha o que está escrito. Aí Paulo vai recorrer à profecia que de fato já tinha se confirmado, já era uma realidade. Aí Paulo vai agora jogar na cara dos hebreus aquilo que já era uma realidade, que os hebreus não se apropriaram. Mesma coisa a igreja evangélica hoje. Deus já salvou, o Espírito já habita no povo de Deus, e o povo está dizendo: vai buscar o Espírito, vem para cá para Deus te salvar. Não, irmão, isso já aconteceu. Como isso aqui já tinha acontecido na época de Paulo, porque a escrita aos hebreus já é depois da ressurreição de Cristo. Mas como o templo ainda estava de pé e os pactos ainda se cruzavam, Paulo tinha que explicar detalhadamente aquilo que aconteceu na lei. Aí Paulo vai explicar. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Segura isso aqui, porque a mensagem próxima, talvez na semana que vem, a gente vai falar que ninguém aqui está debaixo de promessa, porque aquilo que era promessa era da lei para eles. 7. Porque se aquela primeira aliança, porque se aquela primeira não fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para quê? Se a primeira... Esquentei aqui. Queridos, se a primeira aliança não fosse irrepreensível, não seria necessário estabelecer a segunda. Mas a primeira foi irrepreensível, as pessoas não cumpriam. Por isso que Cristo veio para cumprir. Nunca se teria buscado lugar para a segunda. Tem mais? Tem 8. Porque repreendendo-os, lhe diz: eles virão. Isso estava escrito onde? Jeremias falou isso. Jeremias 31. Eles virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova. E esse é o tema. A lei para Israel, o fim da lei e o estabelecimento da nova aliança, que é a graça de Deus. Com a casa de Israel eu estabelecerei uma nova aliança. Mas, irmão, Paulo estava dizendo que era com a casa de Israel, porque Paulo estava repetindo uma profecia e ele estava falando para os hebreus. Paulo estava falando para os hebreus, porque é uma carta de repreensão aos hebreus que queriam viver os dois modelos sacerdotais. Aí em
Hebreus 7, 12, Paulo disse: mudando o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Sai a lei de Moisés, João capítulo 1, versículo 17, entra Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 9, Hebreus 8, 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Viu que Paulo estava repetindo a mensagem de Isaías? Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então Deus não atentou para aquele povo, porque aquele povo não permaneceu. Então Paulo estava dizendo: olha, a profecia de Jeremias se cumpriu. Jesus na cruz não morreu em vão, não. Ele estabeleceu uma nova aliança. Mas estava difícil o povo entender isso. Como até hoje é difícil o sistema entender, lamentavelmente. 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Então quem lê essa passagem pode dar a entender aos ouvintes que o que Paulo estava falando era para o futuro de Paulo. Não, irmão. O que Paulo estava falando aqui era do futuro do profeta Jeremias. Quando Jeremias disse, ele vai estabelecer. Quando Jeremias disse, ele vai fazer. Quando Jeremias estava profetizando, Paulo estava mostrando como foi a profecia. E que de fato aquilo ali já tinha o cumprimento dessa palavra. Porém as minhas leis, olha lá, tudo que o Jeremias falou. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Tem mais? Tem 11. E não ensinará a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Cumprimento da profecia de Jeremias, Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Por quê? Porque a lei ia acabar, então Deus não ia se lembrar, porque não havia lei. Quando nós dizemos aqui que Deus não ia se lembrar, não é para a gente pensar humanamente. Tem gente que quer levar Deus parecendo que Deus é homem, né, irmão? Irmão, como assim Deus não ia se lembrar? Deus teve amnésia? Não, irmão, Deus não ia se lembrar, é Deus não levar em consideração. É como diz 2 Coríntios 5:18, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e o mundo ali é os judeus, não imputando os seus pecados. Então não é que Deus esqueceu da transgressão daquele povo, é que Deus anulou a transgressão daquele povo, porque ele cumpriu o escrito de dívida que disse Paulo, havia contra nós, eles. Amém? Não me lembrarei mais. 13, dizendo, nova aliança envelheceu aí, irmão. A nova aliança envelheceu a primeira. A primeira se tornou antiquada. A nova aliança envelheceu a primeira. Aí Paulo agora vai trazer algo que Jeremias não falou. Presta atenção. Tudo que Paulo falou aqui foi o que Jeremias profetizou. Agora Paulo vai trazer um entendimento. E aí é onde entra a luz da graça de Deus. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, aqui ó, perto está de acabar. Agora aí já é a revelação do terceiro céu que Paulo prega. Por quê? Porque, abençoado, a lei ainda estava vigorando. Porque o templo estava de pé. Sacrifícios ainda eram feitos lá no templo. Então, ainda não tinha acabado. Embora Jesus já tivesse consumado a eterna aliança, já tivesse estabelecido, aliás, já tivesse implantado, mas a nova aliança só seria definitivamente estabelecida quando o marco, que era o templo dos judeus, viesse abaixo. Então Paulo disse, está velho, está envelhecendo, está perto de acabar. Não tinha acabado ainda, mas já ia acabar. E de fato, acabou. Por quê? Hebreus 13:20.
Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, aliança perpétua, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Aliança eterna, é o que Isaías falou, aliança perpétua. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, na primeira aliança, o qual foi por Cristo abolido. Cristo já tinha abolido, já tinha cumprido, mas o véu estava na cabeça do povo, na mente do povo. A aliança estava se envelhecendo, ia acabar, mas o povo continuava a praticar, por causa do véu. Assim é hoje. 3, 15 e 16. E até hoje aqui é no tempo de Paulo, mas nós podemos trazer e atualizar isso, porque hoje também, infelizmente, é assim. Porque até hoje, quando é lido Moisés, a lei, o véu está posto sobre os corações dele, a mente. Mas, quando se converterem ao Senhor, ao Cristo ressuscitado, palavra da sua graça, então o véu se tirará. Mas, infelizmente, muitos não tiraram ainda. Gálatas 2:21. Não aniquilo, não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Romanos 10, 13 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 17, e encerramos. Porque nele, no Evangelho, ou em Deus, se descobre a justiça de fé e fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Fé na graça de Deus. Graça e paz, graça eterna para o povo que está livre do sistema religioso.